Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti, hoje trazendo mais um tema da fé cristã coerente, falando a respeito do evangelho fora da caixinha religiosa. Hoje o tema é sobre os desigrejados. Será que os desigrejados são mesmo falsos cristãos? Porque esse é um dos nomes que eles recebem. O pessoal também os chama de hereges, de rebeldes, de desviados e outras coisas mais. Nesse vídeo eu vou provar e até mostrar alguns textos da Bíblia dizendo que os desigrejados não são falsos cristãos. Na verdade, o movimento dos desigrejados é uma das melhores coisas que aconteceram nesses últimos tempos no âmbito religioso, tá? Então fique conosco porque o vídeo de hoje está imperdível. Vamos lá. Antes de entrar no tema, eu peço a você que deixe o seu like, por favor, curta este vídeo, também compartilhe, fale do nosso canal às pessoas e quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Falando sobre os desigrejados, este movimento cresceu. Uma pesquisa recente aponta a possibilidade de haver pelo menos 15 milhões de cristãos que não frequentam mais nenhuma denominação. Embora se dizem cristãos, não gostam mais de frequentar templos. Será que há algum erro nisso? É sobre isso que nós vamos falar, tá? Então vamos lá. Desigrejado é um apelido, é lógico que o nome não é esse, é lógico que não dá para deixar de ser igreja, porque a igreja não é um lugar, a igreja não são quatro paredes, então não dá para se desigrejar. Mas, como esse nome ficou popular, é assim que nós vamos comentar em todo o vídeo no tema de hoje, tá certo? Vamos lá. Os desigrejados são chamados de falsos cristãos, rebeldes, desviados, frustrados, hereges, falsos profetas, anticristos, agentes de Satanás e que vão para o inferno. Esses são alguns nomes que os desigrejados são comumente chamados aí. Até esse último que eu citei aqui sobre o inferno, eu quero até voltar ao assunto, né? Eu estou liberando um estudo gratuito com mais de 120 textos provando que o inferno não é nada daquilo que os religiosos ensinam, tá? O inferno não é aquele negócio de tortura eterna que ensinam nos templos, não. Mas se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição deste vídeo. Entre em contato e peça no nosso WhatsApp. Diga assim na sua mensagem: eu quero solicitar o estudo sobre o inferno. Aí eu envio para você, tá bom? E por que os desigrejados eles são tão odiados assim por líderes e por membros das mais diversas denominações cristãs aqui no Brasil e até fora do Brasil, porque esse movimento não é brasileiro, tá? Eu citei aqui alguns motivos pelos quais são odiados. Primeiro, porque declaram que não precisa ir ao templo para adorar a Deus. Mas será que eles estão certos em afirmar isso? Sim, eles estão. É uma afirmativa correta, não há problema nenhum nessa declaração. O próprio Jesus disse isso conversando com a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4. A gente já conversou sobre esse texto aqui com vocês. Para Cristo não existe um lugar, para Cristo existe uma condição e uma rendição do coração. Isso é fácil de perceber na espiritualidade do Evangelho. Então estão corretos. Sem contar que também o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o templo agora somos nós, nada de pedras. Até aquele texto também de Atos: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus, ele não está na caixa. E muita gente acredita que esteja e até chama aquele lugar de a casa de Deus. Mas, definitivamente, um lugar de quatro paredes não contém o Todo-Poderoso. Ele decidiu, em amor, habitar no contrito de coração, tá?
Agora, a gente também não vai sair implicando com todo mundo, depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o desigrejado coerente e o chato. Outra coisa, eles são odiados porque eles declaram que não precisa aceitar Jesus. E aí, será que eles têm razão? Sim, eles têm razão. Até eu, há algum tempo, soltei, né, um vídeo sobre esse tema e o pessoal não gostou. Nesse vídeo eu comentei que essa história de aceitar Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus, levanta sua mão e vem aqui na frente. Isso é recente. Aí o pessoal acredita que isso sempre existiu, né? O pessoal vê lá, acho que Paulo fez isso, Pedro fez isso. E na pregação de Pedro lá, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Não tem nada a ver, tá? O batismo ali na primeira pregação de Pedro não teve nada a ver com o apelo de quem quisesse aceitar Jesus. Então, o pessoal, talvez existam coisas agora que o pessoal acredita que sempre existiram e não. Outra coisa, coreografia. Coreografia sempre existiu nas reuniões cristãs? Não. Dízimo sempre existiu nas reuniões cristãs? Não. E o apelo é uma dessas coisas também. Para você ter uma base, esse negócio de perguntar quem quer aceitar Jesus começou com um pregador chamado Charles Finney. Estude sobre a vida dele no Google, você pode pesquisar, tá? Charles Finney, que começou com essa história de quem quiser aceitar Jesus, levante a sua mão. E na história, né, a gente fica conhecendo que o Charles Finney, ele, embora tenha sido um pregador que arrastasse multidões, ele também tinha pessoas que trabalhavam em prol desse movimento. Então, enquanto ele estava fazendo o apelo, haviam exortadores. E quem eram esses exortadores? Eram irmãos que eram pré-avisados, né, de que quando ele estivesse fazendo o apelo, esse pessoal chegava perto do pessoal que ainda não era cristão e ficasse gritando no ouvido deles: aceita Jesus, levanta a sua mão, se arrependa dos seus pecados. E isso gerando até mesmo uma pressão, e muitas pessoas iam por livre e espontânea pressão até a frente. O próprio Charles Finney, no final da sua vida, em uma carta, ele declarou que mais da metade das pessoas que iam à frente não continuavam, tá certo? Então vamos lá. Esse movimento de aceitar Jesus não é uma história que começou com os apóstolos, tá? É algo recente. Então precisa aceitar Jesus? Eu preciso levantar a minha mão e ir lá na frente? Isso é aceitar Jesus? Não, não é. Eu vou deixar um texto para você, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha o que diz o texto. Ainda nesse assunto, ó. Tá? Diz assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quem coloca um coração novo não é o próprio pregador ou a pessoa que vai lá levantando a mão. Não, essa obra, ela é de Deus. A façanha da mudança na vida de alguém, ela pertence a Deus. Deus que faz essa transformação. Então esse negócio de o pregador fazer o apelo e depois contabilizar aquilo como se fossem almas ganhas por ele, isso é invencionice religiosa. Daí o pessoal refuta e diz o seguinte: mas Jesus disse que aquele que negasse a ele diante do Pai também seria negado. Vamos refutar esse texto e mostrar sobre o que se trata? Então vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Eu falo para vocês lerem contexto, tá? E muita gente ainda não aprendeu a ler contexto. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Será que aqui Jesus estava falando que se a pessoa não levantasse a mão e fosse lá na frente, então Deus a negaria? É claro que não. Você tem que ler o contexto. O contexto dessa passagem
Está falando a respeito dos sofrimentos e perseguições que os apóstolos teriam e que mesmo diante dessas perseguições, eles não deveriam negar o nome de Jesus. Lê o capítulo inteiro que você vai chegar a essa conclusão. Não tem nada a ver com o apelo que se faz dentro de uma denominação. É o que eu sempre falo para vocês, gente. Aprendam a ler a Bíblia e quando aprenderem a ler a Bíblia, vocês vão se livrar de um monte de dogma, regra e invencionice religiosa, tá? Ah, mas como que eu leio a Bíblia? Sempre comparando tudo com o Cristo ressuscitado. O que se alinhar com Jesus, você segura. O que não se alinhar, você descarta. E aprenda também a perceber o contexto, o assunto do livro todo, do capítulo todo, tá certo? Então, outra coisa que os desigrejados têm razão. Esse negócio de aceitar Jesus não tem nada a ver, tá? Outra coisa que deixam os religiosos furiosos com os desigrejados, que é essa outra declaração deles, né? Eles declaram que não precisa de batismo na água para ser salvo. Será que eles têm razão? Sim, eles têm razão. O ladrão da cruz foi salvo sem batismo na água. O batismo verdadeiro não é aquele que é realizado por um sacerdote humano, mas é o batismo que o próprio Cristo realiza em nós, dentro do nosso ser, confirmado em sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 6. E tem outro texto que eu vou passar para vocês aqui, tá? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Nós lemos agora há pouco o 26 e 27, mas no 25 tem algo interessante, ó. Então, isso é Deus falando, então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados, e todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem vai aspergir essa água purificadora é Deus. Então vem dele, é uma obra dele sobre nós, tá? Então o batismo na água ele se tornou uma cultura cristã, mas ela vem do judaísmo. Tá? Era uma cerimônia de purificação. Passou a ser uma cultura cristã, mas o batismo não salva. Tá? Então vamos colocar isso na mente definitivamente aí, pessoal. Outra declaração que os desigrejados fazem: não precisa participar da Santa Ceia. Será que eles estão certos? Sim, estão. Porque aquela Santa Ceia que o pessoal faz nas denominações não é Santa Ceia. É uma cópia barata da Páscoa, que era obrigatória para judeu. Mas nós não somos judeus, então nós não precisamos mais da cerimônia da Páscoa, porque está escrito que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei, eliminando a nossa obrigatoriedade de participar de cerimônias judaicas. A ceia, que eles se baseiam lá em 1 Coríntios capítulo 11, muito mal feita por sinal, quando os irmãos se reuniam para fazer, era um jantar idealizado para ser comunitário e todo mundo comer junto. Mas alguns irmãos estavam deixando outros de fora. Por isso que Paulo fica furioso e diz assim, ó, vocês, quando se reúnem, não estão fazendo a ceia do Senhor. Porque enquanto uns se fartam, outros passam fome. Aí ele vai dizendo, esperai uns pelos outros, não comam indignamente. Comer indignamente, como eu sempre estou explicando aqui, é você participar de um evento cristão que é para todos, mas acaba deixando alguns de fora. Uma atmosfera, sim, adoece. Isso é comer indignamente. Tá? Mas o pessoal insiste em ficar furioso, nervoso, irritado com um desigrejado que diz que não precisa participar da Santa Ceia. E parem de se irritar com eles, meus amigos e irmãos do sistema, porque os desigrejados estão com a razão, tá certo? Vamos lá. Outro tema que os desigrejados sempre tocam, né? É a respeito do sacerdote. Eles dizem que nós não precisamos de um sacerdote e que temos acesso a Deus. Aí o pessoal fica bravo, principalmente os líderes, né? Não, mas Deus estabeleceu pastores, Deus estabeleceu lá um homem para dirigir o povo, para apacentar o povo, tudo simbólico. Tá? Quando Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, não significa que Jesus ali estava dando um aval de que um homem na terra seria responsável pelas almas e pela condução dos outros homens ao céu. Entendam isso, pelo amor de Deus. Tá? Ah, mas
Lá em Hebreus também está escrito: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Mas lê o 6, o 7 e o 8 para você ver. Está falando: a fé deles imitai, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você só faz aquilo que se alinha com Jesus. No final é Cristo. Então o pastorado nunca foi, no conceito do Novo Testamento, um homem superior aos demais. Então os desigrejados têm razão. Eles estão certos quando dizem que nós não precisamos de um pastor humano. Embora não há nada de errado você aprender com um irmão que saiba mais que você. E até entra aí a vocação, tá, do pastorado, que não tem nada a ver com ser superior, mas sim com a possibilidade de irmãos mais experientes ajudarem aqueles que estão começando. O problema é que o sistema endeusa os pastores. Coloca eles como os ungidões de Deus e até citam textos lá do Antigo Testamento. Ó, não toca no ungido não, hein? Não questiona o pastor, porque se você questionar, você está em rebeldia, Deus vai pesar a mão em você. Já viu isso? Você já ouviu isso? Deixa no comentário aí, tá? Então vamos interagir. Você já ouviu algum líder religioso citando que eles são os ungidos de Deus? Pois eu já ouvi muitas vezes, tá? E será que os desigrejados têm razão de que nós não precisamos de sacerdotes? Sim, eles estão certos. Afinal de contas, nós já temos um sumo sacerdote. E eu quero deixar o texto para vocês. Hebreus capítulo 5, tá? Versículo 10. Jesus, né? Um texto que fala sobre Cristo. Que diz assim: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus que liberou o acesso, irmão. Tá? Hoje, no máximo, você é sacerdote de si mesmo. Ou seja, você se conduz a Deus porque Jesus te deu essa cobertura. Né? Até usei essa palavra aqui de propósito, porque uma outra coisa que não gostam que os desigrejados dizem é que eles falam que não existe cobertura espiritual. Tem um monte de denominação hoje falando que você precisa de uma cobertura espiritual, que é um discipulador, um homem, uma mulher que fica ali conduzindo os seus problemas a Deus. Mentira! Você mesmo pode se conduzir a Deus, foi para isso que Jesus veio. Ele é seu sumo sacerdote, tá? Então o sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, tá? E você tem um chefe, que não é o pastor da igreja, é Jesus. Tá, vamos lá. Outra coisa, os desigrejados falam que não precisa dar o dízimo. Será que eles têm razão? Sim, acertaram mais uma vez. É verdade, o dízimo é coisa do passado, o dízimo é coisa da lei, não tem nada a ver com a igreja. Todas essas coisas aí, por mais que vocês não gostem, eu estou falando agora com gente que me assiste e é do sistema e só vem nos meus vídeos para criticar. Por mais que você não goste, os desigrejados estão com a razão. Tá certo? Será que tem mais coisa que eles detestam nos desigrejados? Sim. Eles detestam quando os desigrejados dizem que o movimento evangélico atual ou o movimento cristão atual se corrompeu. E mais uma vez eles estão certos. Por quê? Porque entrou bizarrice, entrou manipulação de pessoas, entrou barganha, entrou pirâmide, aquele negócio, né? Aquela hierarquia sem fim, onde um homem comanda, junto com a sua família, um império. Entrou amuletos, superstições, politicagem e tudo mais. E sim, os desigrejados estão certos quando dizem que o movimento cristão se corrompeu. Tá? Então, gente, não há o que falar. Agora, eu separei aqui algumas coisas que vão dar luz ao movimento, esclarecendo que existe o bom e o ruim, como em tudo. Em tudo na vida existe o coerente e o chato, tá? Então vamos lá. Embora eu creia que o movimento dos desigrejados seja a melhor coisa que aconteceu nesses últimos anos, existem entre eles desigrejados que não têm noção, não têm bom senso e afasta as pessoas de si, tá? Então não precisa ser assim também. Vamos lá. Um desigrejado coerente, ele, embora ter decidido não ir,
nos templos, né, ele também respeita quem vai. Então ele não desrespeita. Se ele tem a mãezinha que vai, a vozinha que vai, às vezes até convida ele, e ele está com tempo, ele sabe que se ele ir ou não ir, não tem problema. E muitas vezes podendo ir, ele vai, porque ele sabe que ele não vai ser infectado por aquele lugar. Tem desigrejado que diz, nunca mais vou pisar a planta dos meus pés lá, fica falando para a vozinha dele que é de lá. A vozinha que é da Assembleia, da CCB, seja lá da Quadrangular, seja lá de qual igreja é, chama, vamos lá hoje comigo, filho, na igreja? Nunca mais vou pisar os pés daquela imundícia do Satanás. Você não precisa responder assim. Na sua cabeça você sabe que está sistematizado, mas você pode ir lá se você quiser. Só para ir com a sua mãezinha, com a sua vozinha, aproveitar tempos preciosos com eles. Tá? E aquele lugar não vai te infectar. Tá certo? Então seja coerente, respeite as pessoas que ainda estão no sistema, não seja chato. Outra coisa, respeite o espaço alheio. Eu vejo um monte de desigrejado entrando nos vídeos das pregações de pessoas que estão nas mais diversas denominações do Brasil e condenando tudo e todos. Tem gente que faz 30, 40 comentários no mesmo vídeo. Haja tempo para você fazer isso, não se desgaste. Você não vai conseguir mudar o sinédrio, para de ser chato. Construa um espaço seu. Você quer falar alguma coisa? Fale no seu espaço. Fala no TikTok, fala no Facebook, fala no YouTube, fala no Instagram. Tá? Usando sempre bom senso e usando boa educação, mas não invada o espaço dos outros. Tá? Outra coisa, o desigrejado bondoso, ele não é avarento. Embora ele saiba que não exista dízimo, não exista primícia, não exista voto, não exista campanha no envelope, ele não é avarento. Então ele continua ajudando boas causas, tendo condições para isso. Se a causa é boa, independentemente de quem está promovendo, o bom desigrejado que tem coerência, ele ajuda. Seja causa para pessoas, seja causa de animais, causas que ele possa ajudar. Ideias boas no mundo, que ele possa se engajar, ele vai se engajar. Agora eu vejo desigrejado avarento. O negócio dele é que ele é pão duro, entendeu? Então tudo que aparece que ele pode ajudar, ele dá uma desculpinha. Não seja esse tipo de gente, tá? Vamos lá. O desigrejado coerente, o bom desigrejado, ele não é contra o encontro humano. Então sempre que há possibilidade ele se reúne, ele não anda como um eremita, afastado de tudo e de todos. Tem gente que tem problema com gente, tá? Esse é o problema de muitos. Mas o bom desigrejado, o desigrejado coerente, ele não vai correr da possibilidade de um encontro humano. Havendo a possibilidade, ele vai com todo prazer. Tá? Ele não é contra o encontro. Outra coisa, o desigrejado coerente, ele não é separatista. Ele não é aquele tipo de pessoa que diz, olha, agora só o movimento dos desigrejados é que salva, hein? Agora é nós, Jesus está com a gente. Com o resto do mundo, ele não está mais. Vai todo mundo pro beleléu. Tem desigrejado falando isso. Tem desigrejado que fala que todo mundo que não é desigrejado vai pro inferno. Aí é mais do mesmo. Do jeito que tem chato dentro do sistema, agora tem chato fora do sistema. Irmão, todas as almas são de Deus, é Deus que sabe. E tem gente boa de Deus dentro do sistema, sim. Assim como tem fora. Seja parte de pessoas do bem, independente se você tá ou não tá, seja uma pessoa de bem, uma pessoa do bom senso, uma pessoa da coerência. Não seja separatista, porque Jesus nunca foi. Tá certo? Então, gente, esse foi o tema de hoje. Eu agradeço por você ter assistido. Deixa aí o seu like, tá? Se você quiser conhecer, saber mais a respeito de tudo aquilo que a gente comenta e ensina aqui, faça também o curso Detox Religioso. Vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo na descrição. Um grande abraço.